noite. Boa noite, Mariana. Ah, já chegou. Nossa convidada, que bom. Eu já te chamo, tá? Ótimo, já eu aceito. Esperar o pessoal chegar. Opa, o pessoal tá chegando. Tudo bem com vocês, gente? Tudo jóia? Ó, eu vou começar com uma introduçãozinha aqui antes de eu chamar a nossa convidada de hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Simone Saldanha. Eu sou mãe de um menino lindo, de quase 8 anos com TDL, e eu sou presidente do coletivo Juntos pelo TDL. O coletivo é uma iniciativa de mães e pessoas com TDL pela visibilidade, pelos direitos das pessoas com TDL. Nasceu em setembro de 2023. O TDL significa transtorno do desenvolvimento da linguagem. É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta 1 entre 12 crianças, segundo os últimos estudos, e o que supera a prevalência do autismo, por exemplo. Ele é definido por dificuldades persistentes na expressão e na compreensão da linguagem que não se resolvem sem estimulação adequada e não são explicadas por nenhuma outra condição. Ele já foi chamado de DEL no Brasil, mas desde 2017 o consenso é pelo nome TDL. Ele ainda não está no DSM, que é o Manual Diagnóstico da Academia Americana de Psiquiatria, mas já está na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. O CID é 6A01.2. O TDL é muito prevalente, como eu já disse, né? Porém, ele é muito desconhecido. E aí se torna urgente falarmos cada vez mais sobre ele, porque sem o suporte adequado, essas crianças não evoluirão sozinhas e os prejuízos educacionais, psicológicos e sociais podem ser devastadores. Nós do coletivo Juntos pelo TDL temos a meta de realizar lives mensais esse ano nesse Instagram, e em todas elas vocês podem conferir no nosso canal no YouTube, @Juntos pelo TDL. Essa vai ficar salva lá, vocês assistam e compartilhem com quem está, de repente, fora das redes sociais. Neste mês de junho, mês dos namorados, nós decidimos falar sobre um tema que nos preocupa muito, nós pais, e que deve está aí permeando todas as intervenções com essas crianças com TDL, que são os relacionamentos. Para falar sobre esse tema, nós convidamos ela, que é psicóloga clínica e educacional, é neuropsicóloga, é neurodivergente, é mãe e esposa atípica e sempre nossa parceira, a Francine Fernandes. Vou chamá-la. É certo. Esse Instagram, às vezes, não. Já aceitei. Cadê? Achei! Você tá me vendo, Fran? Tô vendo sim. E você? Tá me vendo Só direitinho? tô te Não ouvindo. tá me vendo? Não, de novo esse negócio. Ih, gente. E vocês aí, gente? Vocês estão vendo? Me Vocês estão vendo vendo? nós duas? Me respondam aí. Tem uma Porque galerinha. eu estou te vendo. Pois é, Fran, mas eu não tô te vendo. Responde aí, gente. Vocês estão vendo nós duas? Estão, Estão sim. estão. Eu falo. Não é a primeira vez. Vamos às cegas, então, né, Fran? Tá Vamos aí. às cegas. Todo mundo tá vendo a gente, nós duas. Que sacanagem. Ó, depois eu te vejo direitinho quando eu salvar. Vou ter que ver na reprise. Fran, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, nos apoiando e dividindo conhecimentos com a gente. Quer se apresentar aí de alguma outra forma, Seja mais não. pessoal? Você já se apresentou, já fez uma excelente introdução. Nada, né, a acrescentar. Oh.
Fran, gente, é brother, entendeu? É, antes da gente entrar no assunto, Fran, conta pra gente um pouquinho a sua história com o TDL. Bom, o TDL, como a Simone falou, é totalmente desconhecido, inclusive para nós, psicólogos e neuropsicólogos. Em toda a minha formação, tanto acadêmica na graduação, como nas especializações, nunca ouvi falar de TDL. Eu só conheci o quê? O transtorno do espectro autista. E eu, como avaliadora, até falo, né? Desconhecendo o TDL, é lógico que eu fechei muitos diagnósticos de autismo sendo TDL porque eu não conhecia. Era um mundo totalmente desconhecido para mim. E só que eu recebi o meu primeiro TDL. Eu nunca vou esquecer dele. Que hoje, antigamente era Dell, né? Então, ele chegou para mim com muitas características e prejuízos, né, sociais, né? Ele era um DEL com TDAH e esse diagnóstico foi um diagnóstico muito difícil, exatamente pelo desconhecimento. E ele era aquela peça que não se encaixava dentro do autismo, né? E aí, quem era ele, né? DEL. Eu estudei, só que assim era muito escasso, né? O conhecimento falavam somente que era algo que afetava a linguagem, mas não explicava as questões comportamentais e sociais que ele tinha. Eu ia na escola, né? Eu acompanhei ele por muitos anos, mas eu não tinha acesso, né, a uma profundidade, um conhecimento. E aí, como eu sempre gostei muito de trocar e estudar coisas de muitas áreas, eu tive o privilégio de conhecer, dividir um caso de um caso com a Vanessa Vicente, mas que era um caso de autismo. Mas a gente se tornou muito amiga, tanto era um par intelectual como também um par, assim, a gente teve uma identificação absurda. E ali ela me apresentou o TDL, o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Quando eu conheci o TDL, eu falei, gente, quantos quantas crianças diagnosticadas com autismo, que eu, né, sou especialista em autismo há mais de 20 anos, passaram por mim e eram TDL e eu não sabia. E aí, como neurodivergente que eu sou, diante um buraco, a gente tenta preencher de conhecimento e mergulhar, né? Porque eu logo pensei, eu não posso permitir que outras crianças, que outros adolescentes sejam invisibilizados pela falta de conhecimento. Não foi a universidade que me deu, foi uma busca autônoma, foi uma busca onde eu aprendi e aprendo muito com os meus parceiros fonoaudiólogos, principalmente a Vanessa Vicente, que eu preciso muito agradecer o quanto a luta dela, exatamente pela conscientização, eu fui a que fui picada por amor, né? Por me aprofundar o TDL. E aí eu realmente me tornei não só uma pesquisadora nessa área de tanto mergulhar, mas também como uma avaliadora e na intervenção, porque é você pegar essa teoria, viver a prática e correlacionar com aquilo, né, que está dentro dos artigos ou não, porque ainda é um campo com poucas pesquisas. Inclusive na psicologia e na neuropsicologia é quase inexistente essa existência, né, de pesquisas consistentes, né? Então, o meu caminho com o TDL, ele foi um caminho assim, e tem sido um caminho que a cada dia mais, ele é um mergulho e assim, não é sobre diagnóstico, é sobre funcionamento, porque quando você tem uma clareza diagnóstica, você tem uma qualidade de intervenção. Então, sim, é importante fazer diagnóstico diferencial. Se é TEA ou se é TDL, a intervenção é diferente e a clareza diagnóstica ela muda destinos. Então, conhecer TDL é salvar vidas. E isso tem que ficar impregnado nas famílias, nos profissionais, a responsabilidade de salvar vidas através de conhecimento. Pronto, Mas, eu falo muito. mas o cenário é assim, todo mundo pergunta pra mim, eu quero um psicólogo que conheça de TDL. Eu falo, gente, como é difícil. É muito Eu raro. conto assim nos dedos de uma mão, sabe? Quem eu tenho certeza que conhece TDL, É, né? e, E sabe diferenciar ele de e outras quando condições. eles falam, geralmente eles acham que é só algo específico da linguagem. E aí acaba que a intervenção acaba sendo muito rasa e não é eficaz. E aí também traz prejuízos. É. Mas eu quero que você destaque agora, Fran, o que a psicologia, a neuropsicologia
tem de importante para o TDL, não só para avaliação, quanto para intervenção. Por que É precisamos de psicólogos no TDL? É interessante quando vocês forem pesquisar mais sobre o que as evidências científicas falam sobre o emocional, sobre o prognóstico do TDL e a relação emocional. Então, existe na adolescência, tá? Um prognóstico muito ligado à ansiedade, à depressão, aumento de vitimização. Exatamente porque esse funcionamento emocional ele é afetado dentro do transtorno do desenvolvimento de linguagem. Então, geralmente, a família só olha a boca, só olha o quê? A fala. Só que quando a gente fala de TDL, a gente está falando de profundidade de necessidade. E uma delas é o funcionamento emocional, a imaturidade emocional que acaba realmente acontecendo devido aos processos do funcionamento executivo. E isso traz como uma resposta, né, uma vulnerabilidade na regulação emocional, na regulação cognitiva dos pensamentos e na regulação comportamental. Automaticamente afeta o desenvolvimento da personalidade e da identidade. Por isso, a psicologia ela contribui para o desenvolvimento dessas habilidades básicas, que elas são preditoras para as habilidades sociais. Então, às vezes, eu vejo muitas famílias preocupadas com a habilidade social, só que o preditor é o funcionamento emocional. Se eu não conheço as minhas emoções, eu não consigo lidar com a emoção do outro. Automaticamente, o meu comportamento adaptativo vai ser afetado. Então, a psicologia, ela contribui para o desenvolvimento desses processos de autorregulação, de autoconsciência, de autoconhecimento e também ajudando a família. Porque esse funcionamento familiar no TDL, ele é essencial, porque não basta colocar na terapia, não basta colocar no fono. A família precisa ter um processo de transformação. Desse olhar sobre essa criança, porque a primeira identidade, ela começa na família. Então, o psicólogo ele também precisa intervir na família, porque muitas vezes desenvolvimentos e maturações, tanto cognitivas como emocionais, elas acabam sendo interrompidas pela forma que a família trata esse indivíduo com TDAH. Não é porque tem um transtorno no desenvolvimento da linguagem que ele deixa de ser humano. E muitas vezes a forma como a família lida com esse luto, com esse processo, interfere nessa maturidade. Então entra o psicólogo para auxiliar a família, auxiliar a escola e auxiliar o indivíduo nesse desenvolvimento. Interessante você falar isso, né? Porque o tema hoje é relacionamento, mas antes do relacionamento tem muita coisa interna, né, para ser resolvida aí Sim, na criança e no adolescente com TDL, né? E na família dele também. sim. Porque não é um processo fácil, né? Você entender que é um transtorno, né? Que é diferente de um atraso. Então, Então, a família entender que é um transtorno que impacta, ou seja, mudanças têm que acontecer. estão perguntando, perdi agora o nome da pessoa, se é TCC o mais indicado para TDL. Você O que que você perguntou uma acha? coisa para uma pessoa que eu, ser humano, Francine, não é sobre abordagem, é sobre o conhecimento desse profissional e a sensibilidade. Você pode ter um TCC, mas se não conhecer de TDL, não vai funcionar. O psicólogo não é sobre abordagem, gente, por favor, tá? Porque a abordagem sem o conhecimento do transtorno é enxugar gelo. Porque você não pode pegar uma abordagem e tentar encaixar todo mundo dentro de uma abordagem. E aí coloca o TDL. Agora, uma coisa que eu posso falar: a aba não funciona com TDL. Porque não é a base, tá? Não é a base para intervenção no TDL. Então, por favor. Mas vamos falar de intervenção outro dia, que isso aí dá pano para manga. É verdade, gente. Verdade. Eu quero chegar no relacionamento. Para chegar no relacionamento, me corrija se eu estiver errado, a gente tem que falar de cognição social, certo? Com certeza. Mas antes de falar também, eu acho importante vocês também separarem um pouquinho a contribuição da psicologia e a contribuição da neuropsicologia. Quando a gente chega e Bom. fala da cognição social, não adianta a gente querer intervir sem fazer uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica no TDL, ela tem o objetivo de mapear o funcionamento emocional, o funcionamento cognitivo. Que cognição?
memória, atenção, linguagem pela perspectiva neuropsicológica, o funcionamento executivo, a cognição social, como se processa todo esse processo entre integração, a cognição dentro da emoção. Por quê? Isso vai fazer com que a intervenção tenha qualidade. Todas. Porque mesmo que ele tenha TDL, qual é o funcionamento intelectual dele? Porque você não vai agir com um duplo excepcional, um superdotado com TDL, porque existe, igual a que não é, porque as intensidades sobre a estabilidade no TDL com a superdotação é 1, o perfil do TDL médio inferior é 1, né? O outro dentro da... Então, assim, as comorbidades com TDAH, então, não... Assim, eu acho que as pessoas ficam muito focadas em resultados finais. A gente precisa também olhar para o TDL como funcionamento. E quando a gente fala de cognição social, tem que ter uma excelente avaliação de linguagem, uma excelente avaliação psicológica e neuropsicológica para traçar para aquele indivíduo as necessidades e o perfil dele, respeitando a sua personalidade também, porque a cognição social também tem impacto na sua tipologia de personalidade. Então, se eu não conheço a personalidade da minha criança, como é que eu vou intervir na cognição social? Isso impacta o relacionamento e as expectativas que a gente tem em relação à habilidade social daquela criança. Eu não vou esperar de um introvertido uma resposta social semelhante de um extrovertido. Então, se eu não conheço isso no meu filho, se eu não conheço isso no meu paciente, que intervenção eu estou fazendo? Não, as intervenções não podem ser às cegas. Então, acho importante falar que a psicologia ela tem uma função e a neuropsicologia tem outra função. Às vezes o profissional tem essas duas habilidades e às vezes ele não tem. Então, a avaliação psicológica é importante, como a avaliação neuropsicológica também, para o impacto nessa cognição social e nessas competências sociais, que é o tema da live hoje, né? Achei importante fazer essa introdução, porque o funcionamento executivo ele impacta diretamente como se processa, como se interpreta, e os fatores sensoriais também. A importância de entender como se processa as sensações do TDL, porque isso impacta também na cognição social. Como ele gerencia as sensações, isso vai impactar nas interpretações. Certo, Fran. Agora, cognição social, quem é da área aí sabe, né? Mas as mãezinhas, eu sei porque eu tenho uma noção, porque eu já andei dando uma estudada, né? Mas quem tá chegando aí não sabe. Explica pra gente o que que é cognição social. Então, vamos lá, gente. A cognição social, ela é a forma como a gente processa e interpreta as pistas sociais do contexto social. Qual é o maior desafio, tá? No diagnóstico diferencial entre TEA e TDL. Ambos têm prejuízos na cognição social, só que são prejuízos de bases diferentes. O que afeta a cognição social no TDL é a memória de trabalho, que é o que mais tem a sua defasagem, e no autismo é a flexibilidade cognitiva. Então, as bases executivas são diferentes no diagnóstico diferencial. Ambos têm dificuldades, às vezes, de interpretar. E por que o TDL e a cognição social, né? Que é exatamente essa dificuldade da interpretação, por causa do impacto da linguagem. Então, a linguagem, ela não é só a fala, isso é muito importante. A Simone faz muitas postagens falando muito sobre isso, a Vanessa também, a Lorena também tem falado bastante. O que acontece, gente? Vamos desassociar linguagem, a forma como você compreende, a forma como você expressa. A fala, né? É o meio pelo qual você expressa. Então, você pode ter TDL que tenha realmente as bases compreensivas muito mexidas. E isso vai fazer com que essas pistas, né, elas não sejam interpretadas como de fato. E aí, isso afeta diretamente a forma como esse indivíduo lida com as situações cotidianas. E isso geralmente incomoda muito as famílias, né? Acho que é o que mais impacta porque começa a mostrar as diferenças. Porque quando essa criança tá caladinha e quietinha, parece tudo igual. Mas quando ela começa a interagir, as diferenças começam a ser mais discrepantes. Então, é importante a gente falar sobre esse tema. Eu não vejo quase ninguém falando sobre os prejuízos da cognição social no TDL. E muitos médicos fazem realmente diagnósticos errados e acham que só realmente é a teoria da mente, a cognição social fica só afetado na parte do TEA. Não.
no TDL também por causa do impacto da linguagem, principalmente a linguagem compreensiva. Dito isso, você já falou um pouco de como é que tá, né, a cognição social no TDL, influenciada pela linguagem, né, principalmente quem tem dificuldade de compreensão, né, a criança que tem. Olha lá, estão perguntando, Camila, se é possível confundir TE com TDL. Muito, É o que mais muito, acontece. é o que mais acontece. Exatamente, porque assim, a gente não pode olhar comportamentos isolados. A gente precisa entender o funcionamento para conseguir realmente fazer o diagnóstico diferencial. Então, atrasos nesse desenvolvimento da linguagem, ele pode ser muitas coisas. Mas só que como as pessoas desconhecem o TDL, coloca tudo no espectro autista. E não, são bases totalmente diferentes. Eu estava conversando com uma psicóloga e a gente estava falando isso do diagnóstico, né? Que muitos profissionais tratam o diagnóstico como se fosse assim um checklist. Ó, tem isso, check, 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 check. Ah, beleza, então é isso. E não é bem por aí, porque você pode ter aquela característica, mas que vem de uma base diferente, né? Então, o que o processo diagnóstico não é esse. O processo diagnóstico ele demanda que você entenda da onde que está vindo aquele comportamento, né? Comportamento ele está comunicando alguma coisa, né? Exatamente. E assim, dependendo do funcionamento, dos estímulos, do ambiente, ele vai se tornando, e até a forma de intervenção, porque o que eu vejo como neuropsicóloga e psicóloga? A maioria que chega para avaliação, eles não chegam avaliados para a linguagem. O fonoaudiólogo ele já chega intervindo, sem entender os componentes dessa linguagem, e fazem uma intervenção semelhante entre TEA e TDL. E essa criança não evolui. Porque como as bases elas são diferentes, elas vão evoluir. E essa criança começa a ter aumento de rigidez, muitas vezes cognitiva e comportamental, devido à baixa intervenção na linguagem. Então, a escola, né, começa a ser um lugar de sofrimento para esse indivíduo com TDL. Ele começa a ter uma sobrecarga emocional e social devido às suas bases de linguagem ainda estarem imaturas e não terem intervenções coerentes ao seu diagnóstico e funcionamento. Perguntaram aqui, não é do tema, né? Sobre apraxia. É possível, É já vi, tá? possível, sim. Mas Mas tem que ser não vou. exatamente bem só com avaliação mesmo, de É fala e só com linguagem. avaliação para fechar isso aí, uma avaliação muito, muito, muito boa, tá? Porque é difícil separar uma coisa da outra, não é simples, não. Fran, e aí? O que a gente faz com essa cognição social do TDL? A gente Deixa eu até continua falar. levando na fono e. Não, assim, eu queria falar sobre dois aspectos que são impactados na cognição social do TDL. Quais são os dois aspectos que no funcionamento executivo que anda junto com isso? A parte de iniciativa, iniciar conversas. Dentro do TDL, isso é bem prejudicado, a parte da iniciativa, tá? Então, iniciar uma conversa para o indivíduo com TDL acaba sendo muito desafiador. E por isso, muitas vezes, ele começa a se isolar. Não é porque ele não quer, é porque ele tem dificuldade de iniciar e muitas vezes ele prefere brincar sozinho exatamente pela consciência que ele tem de si, das suas dificuldades. E isso costuma ser bem diferente do que acontece dentro do espectro. Então, dentro do autismo, a parte exatamente da comunicação social traz um prejuízo maior, né? No caso do TDL, a parte de iniciar essa conversa exige muito da regulação emocional e da memória de trabalho. Então, ele até quer, mas quando ele pensa de tudo que ele tem que fazer, ele já até sobrecarrega emocionalmente de iniciar. Então, muitas vezes, esse isolamento, essa esquiva, não é porque quer, tá? Mas é porque realmente tem uma dificuldade. E um outro marco dentro da cognição social e habilidades sociais do TDL é a resolução de conflitos. Isso exige muito, tá? Da memória de trabalho também e linguagem. Afetando. E aí acaba que, às vezes, comportamentos de agressividade, eu acho importante falar,
Não porque essa criança é TOD, transtorno opositor desafiador, ou que essa criança ela é perversa. Gente, às vezes o indivíduo com TDL usa o corpo para expressar os seus incômodos porque ele não tem outra ferramenta. Então, por favor, olhem a agressividade como uma comunicação também no TDL. Às vezes, essa agressividade ela pode ser uma sobrecarga cognitiva, tá, gente? Isso é muito importante. Às vezes, as relações sociais e sensoriais ali naquele ambiente pode trazer uma sobrecarga cognitiva, pode ser uma sobrecarga emocional, como pode ser uma sobrecarga social. Porque tanto a parte de iniciar como resolver é algo que demanda muito do TDL. Então, tenham empatia, por favor, gente. Isso é muito importante. A leitura da agressividade muitas vezes é o pedido de ajuda. E aí vem o psicólogo, né? Vem junto com o fonoaudiólogo, junto com o terapeuta ocupacional quando há necessidade, realmente ter um olhar ali de estratégias e acolhimentos, porque eles se sentem culpados. Eles não entendem o porquê, às vezes, eles. E aí a forma como a família também aborda isso também vai para a construção da identidade desse indivíduo. Então, eu acho muito importante esclarecer que eu vejo, às vezes, algumas famílias desesperadas, assim, ah, meu filho tá batendo, meu filho é agressivo. Não, gente, às vezes é isso, ele tá explodindo porque ele só tem o corpo para dizer, me ajuda. Eu não sei comunicar o que, né? Eu não sei falar, eu não sei organizar esses pensamentos, eu não sei organizar. E aí vem a intervenção para ajudar junto com a família. Como esse indivíduo ele pode ter mais alívio e pode ter ferramentas, tá? A Camila vai ficar salva, gente, fiquem tranquilos. Vai ficar salva aqui no YouTube. YouTube em breve, mas aqui imediatamente. A Camila está perguntando como é que a gente ajuda a criança a iniciar uma conversa. Eu vou falar aqui o que que eu faço, o que que eu fiz. Agora está bem melhor, graças a Deus. Mas isso já foi muito difícil. E aí você me fala, Fran, se eu acertei, se eu errei. Mas eu ia no parquinho com o meu filho, e aí tinha as crianças brincando e eu via que ele não conseguia chegar, mas não era porque ele não tinha vontade, porque ele era tímido, era tudo que me diziam, né? Ah, ele é tímido, isso aqui. Não era ele não sabia como iniciar. Então eu simplesmente falava pra ele, ó, olha, você viu, o amigo tem aquele boneco que você gosta. Por que você não chega lá? Tentando não falar muito também, né? Falar de uma maneira mais direta. Fala oi pra ele. Aí ele falava oi, e eu lá do lado, sempre dando um modelo. Pergunta o nome dele. Ah, certo, perguntou o nome dele. Fala pra ele assim, eu posso brincar com você? E ficava sempre dando ali ajudando ele a dar esse modelo de como iniciar a conversa, né? Agora, ele sabe como que começa a conversa, é interessante. Mas ele também é superdotado, aí ele conversa quando ele quer, né? Ter a Tem isso motivação envolvida. quando a motivação está envolvida. Mas ele conversa com qualquer pessoa. A gente entra no carro de Uber e aí ele já pergunta pro motorista: Oi, tio, como é seu nome? Ele puxa assunto, é interessante. Mas, assim, foram muitas repetições. Muitas, muitas. Chega, fala oi, pergunta como ele está. É um bom É, caminho esse para. sim, porque assim, é aquilo que naturalmente a gente aprende olhando, vendo, para eles a parte de organizar essas informações e planejar acaba tendo uma lentificação exatamente pelo funcionamento executivo. Por isso que a gente tem que entender que há o impacto na linguagem, o impacto no funcionamento executivo. Então, essa parte da gente planejar, iniciar uma conversa, exige muito planejamento. Existe muito manipulação de informação da memória de longo prazo. Então, muitas vezes o TDL precisa de uma estruturação, precisa que mostre o caminho, precisa dar repetição para a questão do processo, tá? Então, assim, uma coisa que funciona muito é realmente a gente utilizar o que é forte dentro do TDL, é o que? A memória visual. Então, a gente utilizar o canal visual para ajudar nessa organização, nesse planejamento, usar muitas histórias sociais. Comecem com fotos do dia a Eu dia, ia tá, gente? perguntar isso. Isso, começar com fotos do dia a dia.
Começa com problemas cotidianos. Você não começa a ajudar a falar de coisas que não existem, tem que ser concreto. Começa do concreto para ir para o abstrato. Então, vocês já podem começar com situações, problemas do dia a dia. Para quê? E mostrar nas fotos como sequência lógica mesmo. Ajudar visualmente o que? Primeiro, segundo, terceiro. Começa com 3 etapas, depois vai começando para ajudar ele a fazer uma leitura, organizar a informação pela via visual. O que acontece? O adulto é muito palestrinha. O que é palestrinha, gente? Gosta de falar, blá, 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 blá. Você que é palestrinha, isso não funciona com TDL, gente. Blá, blá, blá. Não, você tem que mostrar, você tem que modelar. Você tem que realmente trazer essa via de força visual para aquisição de habilidade. Então, adulto, está me ouvindo, inclusive às vezes até terapeuta, que fala muito e sobrecarrega esse indivíduo com TDL. E aí ele não absorve, ele não manipula informação. Então, por favor, parem de ser palestrinha e comecem a utilizar o caminho visual. Ou desenha, mostra a foto, comece com fotos, que isso é muito importante dentro da cognição social, tá? Parem Diagrama, de... né, Fran? Faz- Isso. O que vem Joga tudo antes, pro visual. depois, tudo pro visual, mas é muito importante começar com fotos reais, tá? Principalmente quando você vai fazer uma introdução da emoção, utilizar rostos reais, porque você vai usar uma imagem que é a mais abstrata, e isso vai realmente fazer com que esse amadurecimento demore. Então, comece a utilizar fotos reais dessas emoções, de reação, depois passe para as figuras mais complexas, porque é importante também passar pelo complexo depois para trazer uma variação, tá? E um repertório maior dessa leitura social. Interessante, né? Que as emoções, por que que a gente precisa do rosto humano, né? Porque a linguagem também é a linguagem não verbal, né? O Theo ainda tá nessa da linguagem não verbal, né? Por Brincar de exemplo, mímica, é brincar, isso que eu falei, aquele jogo Imitatrix, é muito importante, porque isso envolve uma outra habilidade, praxis ideomotora. O que é praxis ideomotora? Que a gente, na verdade, utiliza isso dentro das habilidades sociais. É a capacidade de você idear, planejar e executar. Você ter uma ideia e conseguir comunicar com o teu corpo essa ideia. Ideomotora. Então, isso são habilidades básicas para a interação social. Quando eu estou gesticulando, eu estou aqui tendo uma ideia, estou processando as emoções, organizando o pensamento e expressando uma ideia. Então, quando eu gesticulo, eu tento pensar como o outro vai me entender. Isso é uma forma muito legal, né? Tem aquele jogo também, o que eu estou pensando, né? Tem aqui, e aí a criança ela tem que fazer, ou adulto também, né? É a mímica para o outro entender de forma não verbal. Então você tem uma mensagem visual e como você com o seu corpo vai transmitir isso. Então isso é uma estratégia muito importante também, porque são pré-requisitos para as habilidades sociais. a- não é só o que se fala, né? Que influencia ali no relacionamento, é a expressão, é o silêncio, tem tudo ali. Comunicação e relacionamento Por tá assim, né? exemplo, acontece que Precisa ter algumas essa leitura. crianças com TDL acabam tendo reações no rosto que não são coerentes à emoção vivida. Não porque não compreendeu a emoção, mas exatamente esse processamento simultâneo que também exige muito na memória de trabalho. Por exemplo, risos inapropriados. Isso pode acontecer. Uma criança ela pode estar com dor e rir fora de um contexto. Ah, ela tá alegre. Não, às vezes não tá alegre, às vezes tá triste, às vezes tá com raiva. E isso também tem relação com a imaturidade sensorial. Por isso a importância também da avaliação do processamento sensorial. E isso impacta o quê? Da relação social. Porque essa criança começa a rir dentro de um contexto que as crianças estão com raiva, vão falar o que dessa criança? Então, Tem gente, total são coisas impacto. profundas. Exatamente. Vou, vou Então, a gente não pode só jogar a criança no fonoaudiólogo. O TDL não é só isso. Esses dias aconteceu de me contarem que o Theo tinha
dado um soco na barriga do amiguinho na escola. Achei muito estranho, porque isso não é o comportamento dele. Falei, Sim. gente, o que está acontecendo? Ele nunca foi de fazer isso. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, você bateu no amigo, filho? O que aconteceu? Ele falou, eu tava brincando de monstro. Aí eu falei, ah, tá. Mas o amigo não estava gostando e ele não conseguiu perceber isso. O amigo não estava afim de brincar de monstro daquele jeito. Não era uma brincadeira de lutinha que os dois estavam curtindo ali mutuamente, né? E ele não conseguiu perceber. Então, essa leitura social é prejudicada, né? E os Da expressão estudos do outro. começa a pontuar, isso é muito importante falar também. Os estudos em relação à cognição social no TDL, ele começa a pontuar que na adolescência começa a ter um aumento de ansiedade e depressão exatamente porque na adolescência esse sentimento de pertencer, essa busca social, ela tem realmente um pulo, um salto. E aí eles começam a perceber a defasagem, realmente esse buraco. E aí eles começam a se sentir exatamente mais impotentes, ansiosos e inadequados. Então, a saúde mental, ela acaba realmente tendo prejuízos exatamente por essas habilidades. Então, quando a gente ignora as necessidades do TDL, a gente exatamente está falando de saúde mental. Então, o adoecimento, né, do que vem, se isso não for olhado de forma precoce dentro do desenvolvimento, essa conta chega. E é importante também falar que a cognição social, ela também está em desenvolvimento na adolescência, até num desenvolvimento típico. Ou seja, a sua maturação é muito longitudinal. E uma outra coisa, isso só se desenvolve com experiências. Então não adianta você colocar na terapia, porque, gente, eu vou falar uma coisa polêmica. Terapia, ele é algo armado. Ele não é a vida real. Então, quando você não faz com que haja experiências de linguagem, experiências de autonomia, experiências emocionais, você está privando esse desenvolvimento cerebral. Ou seja, as habilidades elas não desenvolvem somente dentro do consultório. Dentro do consultório é como se você ligasse uma chaminha, mas a qualidade de experiência que você proporciona àquele indivíduo com TDL é o que vai fundamentar as habilidades. Precisa generalizar, né? Ok, eu aprendi que isso aqui é assim, e agora eu vou treinar, treinar e treinar, treinar, eu tenho que viver experiências, né? Tô pensando aqui, Fran, Dulcinha, eu tenho TDL. Qualquer dia a gente marca uma live, você conta pra gente da sua experiência. Acho que vai ser muito interessante falar sobre TDL adulto. Mas eu queria voltar para falar dos adolescentes, porque aí, assim, é uma loucura, né? Mistura os hormônios, mas tudo que ele trouxe aí, de repente não trabalhado, né, na infância. Sim. E aí tem um outro nível de relacionamento, né? Porque eles começam a beijar na boca, namorar, e, e aí ele não conseguiu Fofocar, imagina. fofocar, fazer amizade, perceber A outras memória nuances episódica comunicacionais. verbal. Uhum. Há uma complexidade, também existe um outro ponto, a própria abstração. Então, na adolescência, tá? Ah, não Existe é adulta, desculpa. Na adolescência, existe um salto cerebral na parte da abstração. No TDL, existe uma lentificação desse desenvolvimento. Ou seja, isso vai entrar num conflito. E aí eu quero também trazer uma outra coisa. Não adianta o terapeuta, ou psicólogo, ou fonoaudiólogo, tratar a criança e adolescente da mesma forma. Então, esses marcos cerebrais, essas janelas de oportunidade, elas precisam ser validadas na intervenção e a família também. Não é porque tem um transtorno de desenvolvimento de linguagem que tem que privar exatamente dessa autonomia, porque a autonomia, gente, ela faz parte da constituição do eu. Então, se eu quero que a maturidade ela chegue, eu preciso proporcionar a experiência de autonomia, porque não é autonomia só de tarefas, é autonomia de quem eu sou. E aí acaba sendo difícil, sabe-se, porque eles entram na adolescência, mas eles são tratados pela família como criança. E aí chega lá fora, a exigência é o quê? Seja adolescente. E essa
contradição, ela começa a impactar exatamente no desenvolvimento da personalidade, que o pico é na adolescência. E aí vem as questões graves de saúde mental, as comorbidades muito prevalentes. E aí acaba que resulta no aumento do isolamento, porque exige uma exaustão nessa contradição. Por isso que a gente precisa falar sobre o funcionamento familiar, tem que modificar para o desenvolvimento da cognição social e E dos eu estou relacionamentos. pensando aqui, o perigo de não iniciar uma psicoterapia, uma intervenção, né? Nesse sentido, já na infância, porque, veja, já está difícil achar psicólogo. Falei aqui já há pouco que dá para contar nos dedos de uma mão, né? Psicólogo para as crianças, que entenda de TDL, quiçá para o adolescente. Então, assim, não recomendo deixar para não cuidar disso preventivamente, né? Não dar essa estrutura emocional. É muito comum, né? Deixar explodir Tá tudo para bem, intervir. exatamente. E aí acontece que o fonoaudiólogo ele não consegue trabalhar sozinho essas demandas, o que muitas vezes acha que tudo é com o fonoaudiólogo e o fonoaudiólogo, coitado, eu falo isso para eles, né, quando eu dou aula para os fonoaudiólogos, gente, como é que vocês estão conseguindo sozinhos? E essa live é para uma conscientização. Há uma necessidade múltipla quando a gente fala de relacionamentos no TDL. É olhar exatamente um todo, o sistema familiar, olhar sobre o funcionamento executivo, olhar sobre a escola, que é onde existe uma vulnerabilidade de bullying também, porque a gente precisa falar sobre isso, porque esses relacionamentos também aversivos, né? A gente está atento a essa questão do bullying, que também é um dos fatores que também mexe com essa questão da saúde mental dentro da neurodivergência. E a gente entender também, gente, a importância da gente entender esse funcionamento intelectual. Assim, não foi me perguntado, mas eu queria falar sobre um ponto. Eu preciso falar sobre cognição social, TDL e superdotação. Algumas mães aqui têm um filho duplo excepcional. E por que a gente precisa falar sobre isso também? Quando a gente fala da cognição social no duplo excepcional, a gente está falando de duas coisas que se encontram. Os prejuízos da linguagem, junto com o funcionamento executivo, junto com a superdotação, que é uma alta capacidade de raciocínio não verbal, juntamente com a intensidade emocional, juntamente com a alta sensibilidade. Automaticamente, os prejuízos na cognição no 2E é muito maior. E o sofrimento é muito maior. Então, quando a gente não sabe se ele é 2E ou não, isso também mexe com a intervenção. Porque o que acontece? Com 2E, a intervenção na cognição social ela não é semelhante a um TDL puro. Porque tem que levar em consideração a superdotação. Eu ia falar isso, que eu já sabia da superdotação, mas a gente não tinha provas, né? Ah, o que a gente ouvia era muito assim, a cognição social dele tem mais alguma coisa. Não é só, tem cura para TDL? Não, amor. TDL é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma condição que a pessoa vai carregar A vida para o resto da vida. toda. Ele vai aprender a conviver melhor com isso, né? Pode ter um futuro absolutamente comum, convencional, mas ele sempre vai ter essas dificuldades. E a psicoterapia é também para isso, né, Fran? Para a pessoa E eu acho também importante aprender a lidar com falar, essas emoções. porque às vezes a gente quer colocar a criança na terapia. Beijinho, Rafa. Mas às vezes é a família que precisa. Então, se não houver um processo elaborado de luta, é preferível que a família faça uma terapia familiar. E se for necessário em algum momento, entendeu? Essa criança fazer. Porque se a família não elaborou esse luto, não adianta colocar a criança na terapia. Primeiro, tudo começa na família. Se o sistema não acolhe essa criança, não queira que a escola faça isso. Não queira que o terapeuta faça isso. Tem que começar dentro de casa. Ah, está me vendo pouco? Se eu centralizar aqui, melhorou? Marinês. É porque eu não estou vendo a Fran, então eu não sei me dimensionar aqui na câmera. Por isso que pode estar assim. Perguntaram se é possível ser feliz com TDL. Totalmente possível. É bem possível, só que vai envolver
o que, que todo mundo precisa para ser feliz, né? Uma série de coisas, uma série de vivências, né? Mas é possível ser feliz com TDL. O meu filho é extremamente feliz. E olha que o negócio ele é mais complexo porque ele tem dupla excepcionalidade. Mas ele é um menino feliz. Nós também somos felizes enquanto pais, né? Mas é uma construção, não, tanto dele quanto nossa, enquanto família, né? E Não é cada assim, do dia para fase, noite. e cada fase é uma fase, né, É, Cia? Assim, é uma coisa que não tem como. É tudo muito, muito complexo. E existe, isso é muito importante a gente pensar que quando a gente fala dessa interpretação de pistas, que eu tá vindo as ideias, né? Pai e mãe, fale sobre você. Não queira ficar mostrando livrinho de emoção, porque o maior livro e maior modelagem sempre vai ser você. Fale sobre você. Fale sobre as suas emoções. Expresse as suas emoções. Não tente privar o seu filho de viver a emoção real que você vive. Então, a maior ferramenta de cognição social é a relação. Quanto mais um relacionamento profundo que a gente tem com o nosso filho, que o nosso paciente, a gente realmente modela e a gente encoraja e potencializa o estímulo do funcionamento emocional. Então, não existe algo mais puro e primitivo que a relação. E quando a gente fala de relação, ela é a base do quê? Da linguagem. A relação com o mundo, a relação com as pessoas, a relação com os significados. Então, antes de a gente pensar em encher a agenda da criança de terapia, a gente precisa, assim, quem é essa criança para mim? Né? Quem é ele? Quem sou eu para ele? E essa relação, ela tem que realmente existir antes de qualquer outra relação. E isso é a maior prevenção para a saúde mental. ó, o pessoal está perguntando, fazendo algumas perguntas que não estão aí no tema, e eu vou responder rapidinho porque eu não gosto de deixar ninguém, ninguém. Como saber se é superdotado? E alguém perguntou de TDAH. Vou começar pelo TDAH. TDAH pode sim ter junto com o TDL, inclusive é muito prevalente. Parece que tem estudos aí que mostram que 50% das pessoas com TDL, com TDAH, tem TDL junto, tá? Então, o TDAH por si só não Mas provoca é um diagnóstico muito difícil. que Não é fácil. a avaliação neuropsicológica também contribui. Agora, E a o superdotação avaliador também. precisa saber que o TDL existe, porque senão ele vai pegar aquilo dali e vai colocar em uma outra coisa. É igual a superdotação para saber se é superdotado. Também tem que ser aí um profissional que entenda de superdotação e se for com TDL junto, tem que entender de dupla excepcionalidade. Bem raro, tá? Cá para nós. Senhor, multiplique. É, multiplique, Senhor. Só eu sei E os assim, caminhos por onde andei. e assim tem a história, gente. Tem lá na página dela muita coisa que ela conta. Que assim, eu tava fazendo uma anamnese hoje falando isso com uma mãe, né? As mães que salvam os filhos. Assim, eu tenho visto assim a beleza da maternidade, falo por mim, porque eu também sou mãe de um duplo excepcional. Então, e eu tava falando isso com uma mãe. Eu falei assim: a gente não é só mãe, a gente é a mãe. Então, assim, eu vou falar para vocês. O que tem dentro de vocês é muito maior. Então, assim, as pessoas que mais mudaram a vida, né, são as mães. Principalmente as mães, né? Porque a gente tem uma relação muito biológica, muito instintiva com os nossos filhos. Não desvalide aquilo que você enxerga do seu filho. Mesmo que um bambamã, mesmo que uma bambamã, mesmo que chegue alguém com um currículo lá no chão, o teu currículo é muito maior e muito mais profundo. Então, assim, não se cale para o seu filho. Você tem que, de fato, entender que o que você tem é único. E os terapeutas que não validam a voz das mães, eles que estão perdendo e eles que são medíocres. Então, assim, eu tô falando de coisas porque, assim, às vezes a gente leva nossos filhos para muitos lugares e a gente ouve coisas diferentes. Isso deixa as famílias mais confusas.
E isso impacta no emocional dessa. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar sobre a autoestima parental. E isso se impacta no social. A gente vê a evolução do Theo em relação a isso, né? Gente, Eu contei. Foi uma chavinha que mudou, né? A partir do momento que, e eu conto isso em algumas experiências, a partir do momento que me disseram assim: olha para o seu filho, quem é o seu filho? É você que tem que dizer quem é o seu filho. Você está esperando aí todo mundo dizer, mas o seu lugar não é esse de refém aí, de ficar aí. É você que tem que dizer. Você tem que se conectar com ele até o ponto de você peitar o profissional. Isso não faz sentido. Isso aí que você está falando, não, tem alguma coisa errada. Vou procurar outra opinião. Então, é você que está na frente, o filho é seu, você é a principal interessada nisso aí. O profissional, ele viu lá, ou ele pode estar muito envolvido, interessado, comprometido, mas ele é um profissional que quer pagar os boletos dele. A única pessoa que está totalmente desinteressada de outras coisas e só está interessada no seu filho é só você. Então, precisa virar essa chavinha. Enquanto os pais não virarem essa chavinha, vão ficar, sabe, andando em círculos. E aí fica muito difícil ajudar a criança. exatamente. E isso é muito importante a gente se apropriar de quem a gente é, né? Porque, assim, é uma construção, gente, não é de um dia para o outro, né? Depois de vocês assistindo essa live que vocês. Por isso que muitas vezes vocês vão precisar de um terapeuta familiar para ajudar e dar suporte para essas habilidades que vocês vão precisar desenvolver. Não adianta colocar a criança em terapia se você não desenvolve como pessoa. Porque ele volta para casa. E quem é o suporte dele? E não é um suporte para desenvolver habilidades cognitivas e comportamentais. É emocional, que é a base de tudo. E se a gente está falando de relacionamento, o relacionamento não é só o relacionamento da escola, da pracinha, é o de casa também, né? Casa. A Rafa falou assim, quando os pais são atípicos também fica ainda mais difícil, muito difícil. E é difícil da gente enxergar, é difícil a gente se posicionar, porque a gente tem muitas discrepâncias e uns olhares, e então é desafiador porque a gente vive as nossas lutas internas como neurodivergente. E eu estava falando assim, é um olhar muito viciado sobre nós, sobre a nossa história, sobre o nosso filho. Então, assim, é muito difícil quando os pais são atípicos também. Mas é difícil porque, assim, qual é a cultura da gente? A gente vê a demanda do filho e a gente focar só nela. E a gente não olha para todo mundo. E aí a conta não fecha e essa conta chega. O que aconteceu comigo e que eu vejo que é um caminho que acaba acontecendo com boa parte das famílias, e eu acho maravilhoso, é que a gente começa com a criança, né? Mas é transformador em primeiro lugar para a gente mesmo. E precisa ser, né? Porque a partir do momento que a gente conseguir revisitar algumas coisas, eu acredito muito na maternidade com essa função, sabe? De trazer aprendizados, de amadurecer a gente. Não é só sobre colocar uma pessoa no mundo, entendeu? É sobre aprendizado também para a vida, né? E a sensação que eu tenho é que toda aquela poeirinha que eu fui jogando debaixo do tapete a vida toda, depois que o meu filho nasceu, transbordou. Tipo, não dá mais para deixar esse monte de coisa aí debaixo do tapete. Você vai ter que varrer. E não dá mais para você adiar, porque agora não é só por você, é por você e pelo seu filho. Então, e para tudo que tem a ver com ele, foi necessário eu passar por esse processo. E ainda não terminei de passar, não. Acho que ainda vai aí muito tempo. Mas eu fico feliz, porque isso ah, não me deixa decepcionada. No começo dói, claro, né? Putz, aqueles negócios lá, vou ter que mexer nisso. Mas não é assim, confortável, né? Mas o que traz para a gente de retorno é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Para a gente, e aí a gente fica feliz, e aí a gente consegue encontrar o nosso caminho, e aí o nosso filho também fica feliz. E aí a gente mostra pro filho que a gente se gosta e a
gente está seguindo o nosso caminho e ele fica mais confiante para seguir o dele também, né? Aquela máxima do exemplo continua valendo. Exatamente. E assim, entender que quando a gente fala de relacionamentos no TDL, é o nosso relacionamento também. Porque eles sentem as nossas expectativas e a pressão. Então, assim, é muito interessante a gente também entender os traços de personalidade desse indivíduo com TDL. Então, o indivíduo com TDL tem personalidade, gente. Ele tem uma tipologia de personalidade. Não é o Ele não é o TDL que TDL vai só. tirar isso, exatamente. Então, a gente tem as duas tipologias. O introvertido, que não é tímido, porque, na verdade, a gente precisa desassociar esse conceito. O introvertido, ele é um traço exatamente de personalidade, é um jeito de ser. Às vezes, ele prefere, ele tem ali um tempo dessa interação, ele prefere, ele se recarrega melhor, né? Eu sou introvertida, então eu não tenho uma necessidade social. Eu amo pessoas, mas eu não tenho uma necessidade social de estar em festa, de estar com as pessoas e tal. E muitas vezes isso é muito importante eu também falar. Às vezes a mãe tem ou o pai tem uma tipologia e a criança tem outra. E aí as suas expectativas é que essa criança dê conta de uma coisa que você tem vontade de dar conta, não a criança. E isso é um perigo. Por isso a importância de a gente ter clareza. Quem é meu filho? Quem é meu paciente? Aí a Fazer esse galera quer processo treinar. de diferenciação, né, Fran? Para os pais é tão Aí eu difícil. vou. Diferenciação. E aí eu vou fazer uma outra bomba, porque eu sou dessas. Aí, não, porque essa criança com TDL precisa de treino de habilidades sociais. Aí bota no grupinho. Aí quer trabalhar comportamento social, sem validar a tipologia da personalidade. Aí você bota o introvertido para um comportamento extrovertido, o que você faz? Você fere emocional. Você piora a motivação social. E muitas vezes eles vão perdendo a motivação social porque eles são desrespeitados na forma de ser. Então a gente precisa tomar muito cuidado de anular naquele indivíduo quem ele é pelas expectativas que a gente tem por a gente não conhecê-lo. Então, psicólogos tracem a tipologia do seu paciente, porque as suas intervenções dentro das habilidades sociais, elas precisam ser coerentes a essa tipologia. E a família precisa saber e ser orientada conforme essas expectativas sociais. Separar quem é ele, quem é você. Para não transferir, ele não tem obrigação nenhuma de ser quem eu quero que ele seja. Ele é ele, pronto. Não, porque E você é tem que isso. chegar e beijar todo mundo. Você tem que chegar e falar com todo mundo. Gente, eu não sou assim. Eu falo, ok, mas eu não... Gente, eu não tenho uma necessidade. Só que, assim, eu falo que aqui todos também são aqui, mas se eu tivesse um outro filho, talvez. E é isso. É respeitar. Então, às vezes, você quer inserir uma habilidade que não é coerente com aquilo que a pessoa é. E o extrovertido tem uma necessidade, né? Tem uma necessidade dessa interação social. Aí você tem que nutrir, você tem que suprir, mesmo que você seja um pai ou mãe introvertido. Ah, eu não gosto de passear, eu não gosto de ir nas festinhas dos colegas. Querido, você não gosta, mas se seu filho precisa, você vai ter que quebrar isso. Então, não adianta você querer que o terapeuta resolva isso. É você que tem que resolver. Por isso que envolve muito a família, né? Falar de comportamento de relacionamento no TDL não tem jeito. Você tem que. Não é só a criança, é o Tem que círculo dela todo. modificar. Assim, sendo mãe neurodivergente, eu vou falar uma experiência. Meu filho não é TDL, né? Então, não é sobre TDL, mas é TEA com superdotação. O que aconteceu uma situação que eu fiquei muito feliz, que eu tava conversando e tal. E eu falei assim, gente, é sobre isso, é sobre identidade. Eu recebi um recado da escola de que ele não queria dançar na festa junina. E aí, eu primeiro queria saber por quê, se foi por algum motivo, né? E ele, não, simplesmente eu não quero, não vejo sentido, eu não quero. Cara, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei feliz porque ele estava consciente da decisão dele. Ele não estava se forçando a fazer o que os outros estavam fazendo. Ou por quê? Porque não faz sentido, né? Dançar, ele é introvertido, então não faz sentido. Ele sempre dançou, ele sempre foi aquele que. Só que ele está no outro nível de compreensão sobre ele, que ele fez uma escolha para ele. Gente, isso me deixou tão feliz que meu filho foi autêntico,
fez uma decisão, foi respeitado, porque eu não tenho expectativa que ele faça o que todo mundo faz, eu quero que ele seja ele ame ser ele, que ele se relacione da forma como vai fazer ele feliz, não como eu quero. Então isso é como se eu falasse assim, gente, a maternidade aí, ó, gente, tá dando certo, porque meu filho tá tendo coragem de ser ele mesmo, é isso que eu E quero. aí, quem perguntou se é possível ser feliz com TDL? Tá aí, ó. Né? Exatamente. Tem É sobre tem um isso. monte de coisa envolvida, mas é feliz. E a felicidade dele inclui, inclusive, você. Tudo começa por você entender que ele não é você e ele não é obrigado a ser outra pessoa. Ele é quem ele é. E aí você aceita ele se aceita. E aí, mesmo com as dificuldades de linguagem, ele vai ser feliz. Porque ele pode ser ele mesmo e tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí é isso também, né? Eu acho que existe muito uma preocupação, às vezes, o que as pessoas vão pensar. Isso, para uma família TDL, vai ter que se resolver, porque a sua jornada vai ser diferente. Então, se você ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar, isso pode fazer com que você tome decisões que não sejam coerentes para o seu filho. Ai, ó, deu 1 hora de live. É O verdade. papo tá ótimo. Ó, tá falando aqui, ó. Obrigada, meu neto não gosta de apresentação, faz ensaio super social com os colegas e pessoas. Se ele não gosta, né? Pra quê? Né? Tem que respeitar aí Às vezes, assim, por exemplo, às vezes ele não gosta de apresentação, mas às vezes ele pode ajudar nos bastidores, ele pode ajudar de outra forma, ele pode estar fazendo parte daquele momento de uma outra forma, além de apresentar. Então, assim, eu tô muito emocionada em falar sobre isso, porque, assim, é muito lindo como psicóloga ver essas crianças dentro do consultório se sentindo aceitas, se sentindo amadas, se sentindo entendidas por aquilo que elas são. O TDL, para afetar os relacionamentos, ele começa da autoaceitação. E a autoaceitação na sua parte quando a família entende que a jornada vai ser diferente. Gente, eu vou sempre focar na família porque é a base de tudo. É a base da linguagem, é a base das emoções, é a base do funcionamento executivo. Existem muitos assuntos que precisam ser falados quando a gente fala de TDL. Eu estou muito feliz pela força e pela coragem, porque se juntos no TDL, essas mães tão sinistras. A Ivana aí, ó, gente, é outra também, muito sinistra, gente. Tem um monte de mães sinistras. Vocês todas envolvidas, assim, e eu ver, e eu olhando, vendo o desenvolvimento dessas crianças por causa de vocês e os profissionais que estão envolvidos, escolhidos por vocês, gente, dá esperança. é possível, há esperança. É possível. É isso mesmo. Gente, passamos aí 1 hora, né? Acho que tá bom. A minha família tá lá toda comendo uma pizza, eu vou lá também comer. Eu também, hoje é dia de pizza aqui. Eu Hoje é dia também. de pizza aí também, É, eu Fran. vou Legal. pedir, vou pedir aqui o Daniel. Que horas eu terminar a live que eu quero comer pizza, né? Mas Eu hoje é queria, dia de pizza. Tá? queria agradecer a Fran pela parceria de sempre. Francine, inclusive, estará na nossa conferência, dia 24 de agosto. Não percam. Eu ainda não vou dar spoiler, vocês vão ver na programação o que ela vai fazer lá. É, e agradecer a todo mundo que estava aí, que acompanhou a live. Hoje foi uma live que deu hora. Eu achei que eu ia falar um pouco sozinha. Sexta-noite, né? A gente acha que não vai muito para frente, mas foi ótimo. Muito obrigada a todos. Aguardem quem não assistiu, a live vai ficar salva aqui e em breve estará no YouTube também. Pra você mandar para avó, o vô, o tio que de repente não tem Instagram e poder acompanhar esse conteúdo precioso. Até o próximo mês. Um beijo, Fran. Um Tchau. beijo, pessoal. Boa noite. Ih, onde é que encerra?